Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Tia T, que entrou um pouquinho depois aí, né? Que já estava iniciando. Seja bem-vinda, Tia T. Que Deus abençoe. Bom, irmãos, essa noite eu vou querer ler com os irmãos aqui no livro, na carta aos Efésios. Vamos abrir aí na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos, né? Para entendermos o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração nessa noite. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, todos filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que ele nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos deu vida em Cristo e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuros as abundantes e ricas misericórdias da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão tem preparado para nós. Eu quero fixar a palavra dessa noite, principalmente nesses versículos 8 a 10, que diz assim: pois é pela graça que sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, essa semana eu estava revendo alguns vídeos que eu costumo ver, eu gosto de ver bastante, e tem algumas coisas que eu vejo várias vezes para poder relembrar, para poder fixar melhor na mente, enfim. E eu estava vendo um vídeo essa semana da Aimee Rocha. Eu não sei se os irmãos acompanharam essa moça. Ela saiu num programa de televisão aonde, lá no Amazonas, aonde era como se fosse um concurso de música ali, gospel. E ela cantou uma música lá nesse concurso que abalou o Brasil de uma forma geral, principalmente o sistema religioso em si. Porque a Aimee Rocha cantou uma música que tinha por título Evangelho de Fariseu. Eu não sei se vocês ouviram isso, tomaram conhecimento, mas de qualquer forma depois eu vou deixar lá no grupo o link para acessarem essa mensagem, para acessarem esse vídeo, essa canção. A canção tem como título Evangelho de Fariseu e ela fala coisas muito profundas nessas músicas. E é interessante que a gente ouvindo uma letra como essa, a gente percebe que em menos de 5 minutos, Deus, através do Espírito Santo, por meio de uma de suas filhas, consegue falar ao nosso coração coisas tremendas que não precisa de grandes explicações. Basta a gente ouvir, deixar aquilo descer para o coração, acreditar naquilo que está sendo dito
E uma grande diferença é feita em nossas vidas quando nós damos crédito àquilo que vem de Deus. Pode prestar atenção nisso. Todos nós já tivemos uma experiência com Deus e quando nós damos atenção àquilo que vem de Deus, deixamos descer para o nosso coração e acreditamos de verdade, temos fé, uma grande mudança é feita em nossas vidas. E essa passagem que eu li para vocês é uma passagem bem conhecida. Alguém poderia dizer, mas é mais uma passagem da Bíblia. É uma simples passagem da Bíblia onde Paulo escreve a cidade de Efésios, aos crentes que viviam ali na cidade de Efésios. Mas, irmãos, esse trecho que eu li agora, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, e enfatizando mais ainda os versos 8 ao 10, por causa desse texto, muitos irmãos e irmãs do passado perderam as suas vidas. Veja que o próprio apóstolo Paulo, que foi quem escreveu o texto, recebeu uma condenação de morte por crer dessa forma e por ensinar dessa forma. Porque assim como a Aimee Rocha, há poucos meses atrás, atingiu de cheio o sistema religioso com a letra da sua música que tem como título Evangelho de Fariseu, o apóstolo Paulo também na época dele atingiu de cheio o sistema religioso, a bolha da época, com essa palavra. Porque vejam bem o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que o Espírito Santo está querendo que nós entendamos e que as pessoas do passado entenderam e fizeram toda essa revolução espiritual para chegar aonde nós chegamos hoje? O que Paulo está dizendo é que todo o sistema religioso, num contexto geral, está mentindo hoje, assim como mentiu no passado e assim como continuará mentindo no futuro. Porque nós sabemos que dentro do sistema religioso é preciso pagar e é preciso pagar caro para se sentir salvo. Nós sabemos que dentro do sistema religioso as indulgências que imperam até hoje custam muito caras. Quando não é dinheiro, é finanças, é a sua memória, é as suas expectativas, são os seus pensamentos, é a sua liberdade, é a sua paz. O sistema religioso costuma tirar a paz das pessoas. O sistema religioso costuma tirar os familiares das pessoas. O sistema religioso costuma tirar os amigos das pessoas. Pense aí, irmãos. Quando você não conhecia ainda o sistema religioso, quando você ainda não tinha tido uma experiência com o sistema religioso, você se encontrava com amigos no final de semana, você saía para jogar um futebol, você saía para ir a uma festa, para ver uma banda tocar, para dançar uma música gostosa que você gostava. Você saía para beber com os amigos, ou para ir para algum festival. Você talvez não quisesse saber de Deus, mas você não tinha medo de Deus. Você não tinha pavor de Deus. O diabo, então, não era nem assunto do qual você tinha interesse ou o qual você comentava. Mas pense depois que você teve a experiência com o sistema religioso. Pense depois que você teve um acesso de alguma forma no sistema religioso, coisa que todos nós de alguma forma tivemos. Nós deixamos os amigos de lado, nós deixamos os familiares de lado, paramos de sair para beber aos finais de semana, ir a uma festa para dançar, nem pensar. Ouvir música do mundo, como o sistema chama, nem pensar. Nós começamos a ter medo de Deus e começamos a falar mais no diabo do que em qualquer outra criatura que a Bíblia ou qualquer outro livro fale. A nossa concentração, depois que nós tivemos uma experiência com o sistema religioso, parece que está mais voltada
para o inferno, para Satanás e para a condenação, do que para o céu, para Deus e para a salvação. Os nossos cultos, eles louvam muito mais o mal do que o bem. As nossas profecias são muito mais voltadas para as desgraças do que para as coisas boas que Deus tem para nos dar. É assim que é o sistema religioso. E o sistema religioso da época de Paulo também era desse jeito. As pessoas da época de Paulo que frequentavam o sistema religioso também traziam para a vida das pessoas esse pavor, esse medo, essa inquietação. Mas Paulo chega com uma palavra como essa, dizendo, olha, a salvação de vocês é de graça. Vocês não precisam pagar um centavo pela salvação de vocês. Porque mesmo que vocês conseguissem arrecadar todo o dinheiro do mundo, nem assim vocês conseguiriam comprar a salvação de vocês. Porque a salvação de vocês só pode vir através do sacrifício de um homem, Jesus Cristo. E nenhum outro lugar vocês conseguirão alcançar a salvação de vocês. A salvação vem pela graça, ela vem por meio de um veículo chamado fé. É preciso que vocês tenham fé, que vocês creiam, e aí a graça vem até vocês, a salvação chega até vocês. Então Paulo pregou isso e ele atingiu de cheio o sistema religioso judaico, que dizia que todo ano você precisava subir a Jerusalém e fazer um sacrifício no templo para ser aceito por Deus. Paulo pregou isso e também atingiu de cheio o sistema religioso romano, que dizia que diariamente você tinha que oferecer sacrifício aos ídolos e ainda tinha que oferecer sacrifício e prestar adoração ao imperador de Roma. Então, é necessário que a gente entenda que quando o evangelho é pregado, uma ruptura muito grande é feita dentro do sistema religioso. O sistema religioso fica inquieto quando ele escuta a pregação do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno. E por causa disso, o apóstolo Paulo foi preso em Roma por pregar, por ensinar o evangelho. Só que antes de Paulo, nós tivemos um mártir, o primeiro mártir cristão que morreu por ensinar que a salvação é pela graça. Que foi Estevão, morreu apedrejado por ensinar que a salvação vem por meio da graça, que é de graça e você não precisa pagar absolutamente nada por ela. Então, irmãos, quando nós vamos olhar para a história, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi de imediato, após a sua prisão e alguns anos ali em Roma, ele foi decapitado. Ele teve a sua cabeça arrancada por pregar as verdades do evangelho. Depois de Paulo, nós vemos que muitos outros que vieram também foram presos, também foram mortos, como é o caso de Pedro, que foi morto crucificado de ponta cabeça. João, o evangelista, só não mataram porque tentaram fazer isso, mergulhando ele num tambor de óleo quente, mas só o tiraram de lá, ele saiu sem nenhuma marca no corpo, nem vermelhidão havia. E como viram que não conseguia matar, mandaram ele para a ilha de Patmos e o exilaram lá, e lá ele ficou até morrer, pregando o evangelho, recebendo mensagens de Deus. Foi ele que recebeu o Apocalipse e esse livro maravilhoso que nós temos em nossa mão hoje em dia. E depois dele, muitos outros cristãos, homens, mulheres, também perderam a sua vida por causa do evangelho. E o tempo foi passando e eles foram morrendo e outros foram nascendo e os pais da igreja assumiram o papel de pregar o evangelho, de espalhar as boas novas e muitos deles também morreram. Com a vinda do Império Romano com Constantino em 325, também muita gente foi perseguida e morreu. E daí por diante, durante toda a trajetória da igreja, nós vemos que um banho de sangue cristão foi toda hora lavado por causa da fé que diz que a salvação vem de graça. Foi assim com John Wycliffe, quando traduziu a Bíblia das línguas originais para o inglês. Foi assim com John Hus, quando pregou em nome da fé e foi condenado por Roma.
sendo queimado na fogueira, queimado vivo. E enquanto as labaredas subiam pelo seu corpo, queimando as suas vestes, atingindo o seu corpo, ele profetizou dizendo: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não conseguirão matar. E ele falava de Lutero, que veio e fez a reforma protestante da Alemanha. E assim foi com Zwinglio, e assim foi com vários irmãos, chegando exatamente aos nossos dias. Aos dias em que tantas igrejas estão de portas abertas, tantos templos existem hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor, mas não conseguem pregar o evangelho simples e puro da forma como ele é. Deturpam a mensagem por interesses espúrios. Manipulam as mentes e as vidas, tentando arrancar delas aquilo que Deus nunca exigiu e nunca exigirá. Tirando das pessoas a liberdade de culto, a liberdade de expressão, tirando das pessoas algo valioso que Deus deu desde a época do seu nascimento, que é o livre-arbítrio. Você não pode fazer mais nada sem dar explicação para o sistema religioso. Você não pode comer e nem beber e nem se relacionar com ninguém se você não der uma satisfação para o sistema religioso. Mas Deus está dizendo nessa noite, através do Espírito Santo e pela palavra dele, que a salvação que ele te deu veio de graça. Ele não vai te cobrar nada pela salvação que ele te deu, porque o preço que tinha que ser pago já foi pago lá na cruz do Calvário. E você tem toda a liberdade do mundo para se relacionar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta. Você tem toda a liberdade do mundo para sorrir, para ser feliz, para se alegrar, porque todo o peso que existia contra nós, toda maldição que existia contra nós, toda ferida que estava aberta, foi curada lá na cruz. Nós recebemos direto do Pai a salvação. Ninguém pode interferir nisso, nem o sistema religioso e nem os seus gurus que a toda hora tentam manipular a tua mente, dizendo que você precisa dar uma satisfação para o sistema da bolha. Faço das minhas as palavras da Aimee Rocha, evangelho de fariseu. Nós fazemos campanhas, dizia ela, apontando para o sistema religioso. Nós fazemos campanhas para nós mesmos. Nós fazemos reuniões e festas para nós mesmos. As nossas orações são voltadas apenas para os nossos familiares e para aqueles a quem a gente ama. E ela diz na música dela: nós estamos estocando o maná. O maná não é para ser estocado, o maná é para ser divulgado, é para ser semeado, é para ser multiplicado. O maná é o alimento que Deus deu para o povo do Egito, para o povo de Israel lá no deserto, quando eles fugiram do Egito. O maná não podia ser estocado. Se você guardasse o maná para o dia seguinte, e alguns fizeram isso, ele amanhecia comido de bicho podre, porque Deus queria que o povo cresce, que ele ia providenciar o maná todos os dias. E todos os dias o orvalho amanhecia cheio de comida, e aquele povo não passou fome durante 40 anos. A Bíblia diz que o sapato crescia junto com o pé, e as roupas não envelheciam. Porque ele era a providência, ele é a providência. E eles não tinham a salvação, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas quando Jesus veio, ele trouxe para nós, ele trouxe para o seu povo, ele trouxe para a igreja, ele trouxe para o mundo algo que ninguém poderia trazer. Ele fez para o mundo algo que ninguém poderia fazer. Ele trouxe a nossa salvação. E eu só preciso acreditar, não preciso fazer mais nada. Gente, como é difícil tirar da cabeça das pessoas o que o sistema religioso coloca. Não é preciso mais fazer procissão, não é preciso mais fazer nenhum tipo de promessa, nenhum tipo de retiro espiritual. Não é preciso fazer mais nada.
É preciso só crer, só acreditar. E a tua salvação já está garantida, o Senhor já te deu a tua salvação. O sangue vertido na cruz do Calvário foi para te salvar, foi para dizer para você, olha, você é filho e filha de Deus e não há nada que te impeça de acessar as mansões celestiais. Então, irmão, para que existe igreja? Para que existe louvor? Para que existe missa? Para que existe culto? Para nós nos reunirmos, como disse o irmão Jaime nesse louvor, e adorar o nome dele. Mas nós quem? Nós, pessoas, gente, independente se é católico, independente se é evangélico, independente se é espírita, eu não quero nem saber da rotulação. Você é um ser, você é uma pessoa, você é uma mulher, um homem de Deus, por quem Deus mandou Jesus para morrer e colocou o Espírito Santo no teu coração. Você precisa se reunir com os demais para louvar e engrandecer o nome dele. Nós precisamos nos reunir e trazer cada vez mais pessoas para que elas entendam que a salvação as alcançou de graça. E quando ele nos alcançou, como disse Paulo aqui no verso 1, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então nós não tínhamos condições nenhuma, irmão, de ir até ele. Nós não temos condições nenhuma de ir até ele. É ele que vem até nós. É ele que faz o caminho, que leva ao nosso encontro. Eu não consigo de mim sozinho receber nada do Pai ou ir buscar algo do Pai. É ele que me favorece, é ele que me fornece e ele faz isso de graça. Então não é porque eu mereço. Não é porque nós merecemos, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, servindo aos nossos pensamentos, aos nossos deleites, aos prazeres da carne quando ele nos encontrou. E ele não nos rejeitou por isso. Pelo contrário, ele viu que não tínhamos condições nenhuma e ele preparou o caminho para nós. E foi nos buscar lá no inferno, nos resgatou e nos trouxe para a sua presença. Como diz Paulo aos Colossenses, que nos tirou do reino das trevas e nos colocou num reino de luz, no reino do Filho do seu amor. Então, às vezes dá uma angústia tão grande, irmão, é um sofrimento tão grande, você vê que as pessoas estão, as multidões, aos milhares, fanatizados, levando para esses cães, para esses lobos, toda a fortuna que deveria ser distribuída aos pobres, que deveria ser dada como alimento, como vestimenta aos pobres, mas que estão enriquecendo os cofres desses templos, que já estão milionários, já estão bilionários, mas eles não se dão por satisfeitos. A ganância é muito grande. A ganância é muito grande, eles querem tudo, eles querem deixar o povo sem nada, na miséria. E o povo está ficando na miséria. Mas os nossos recursos que chegam até nós pelo nosso trabalho e pela saúde que Deus nos dá, é para ser dividido com o próximo que não tem nada. É para ser repartido com o próximo que não tem nada. Então é por isso que nós ainda temos que congregar, temos que visitar, temos que ser visitados, temos que nos reunir. Mas como disse a Aimee Rocha, não vamos nos reunir só com nós mesmos, não. Não vamos orar só por nós mesmos, nem fazer campanha só por nós mesmos. Vamos alcançar quem está lá fora, quem ainda não teve o privilégio de ouvir, de entender essa mensagem. Vamos alcançar aqueles que nós encontramos todos os dias no trabalho, ou a caminho do trabalho, ou na rua onde moramos, ou aonde frequentamos. Vamos voltar a ter uma vida normal. Essa é a proposta de Deus hoje para a tua vida. Vamos voltar a ter uma vida normal. Aquela vida que você tinha antes do sistema religioso te convencer que você tinha que ter outra vida. É aquela vida que você tinha que Deus quer para ele. A única coisa que tem que mudar em você é a consciência, que tem que deixar de ser humano e passar a ser cristã. Deixar de ser puramente carne e passar a ser espírito. Mas você pode continuar frequentando os lugares que você frequentava, tendo os amigos que você tinha. É só você olhar para Jesus e ver os exemplos que ele deu.
os lugares onde ele entrou, as pessoas com quem ele se relacionou, a forma como ele tratou os publicanos, pecadores, meretrizes, prostitutas. Veja um lugar que ele entrou, a forma como ele tratou essas pessoas. E toda vez que ele saía desses lugares, as pessoas acompanhavam ele, se convertiam, porque ele não tinha problema de entrar em nenhum lugar, porque ele sabia em quem ele cria. E nós também precisamos saber em quem nós temos crido. Pois é pela graça que sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, eu não consigo nada pelas minhas obras, a não ser que as minhas obras sejam feitas para outro ser humano. Porque eu só sirvo a Deus se eu servir a outro ser humano, se eu servir a homens, se eu servir a pessoas. Foi isso que ele determinou para as nossas vidas. Que nós sirvamos uns aos outros, que nós amemos uns aos outros, como ele nos serviu, como ele nos amou. Para finalizar, eu queria só relembrar aos irmãos o dia da grande ceia, da grande ceia de Jesus com seus discípulos. Aquilo ali inaugurou de uma vez por todas a graça em nossas vidas. Nós sabemos que teve um início para a igreja, nós sabemos que teve um início, um começo para o batismo com o Espírito Santo, nós sabemos que teve diversos inícios. O início da graça, onde a graça foi instalada em nossas vidas, foi naquele momento da grande ceia que ele teve com seus discípulos. Veja que ele disse que aquele cálice representava o sangue da nova aliança, que estava sendo derramado por todos vós. Olha que coisa maravilhosa. O cálice que eles compartilharam, que eles beberam, representava o sangue da aliança derramado, sangue dele derramado por todos vós. O pão simbolizava o seu corpo, pregado naquela cruz, o seu corpo que haveria de ser tirado dali e depositado num túmulo, o seu corpo que 3 dias depois haveria de ressuscitar gloriosamente. E é um símbolo, é uma esperança para nós no futuro. Mas antes de fazer tudo isso, antes de sentar-se à mesa, antes de servir o pão, antes de compartilhar o cálice, ele fez um ato. Ele fez um ato que ainda é mais importante do que qualquer outro ato que alguém tenha feito em qualquer outro lugar, porque só ele poderia fazer. A Bíblia diz que antes dele sentar à mesa com os seus apóstolos, ele amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos apóstolos, um por um. Esse ato era feito pelo escravo mais baixo da casa. O escravo mais baixo da casa, que tinha a patente menor, quando chegavam as visitas que vinham de viagem, ele chegava com a bacia d'água e limpava os pés, um por um. Era um ato de respeito, era um ato de boas-vindas, mas era o escravo mais baixo que fazia. E quem fez foi Jesus. E depois sentou-se à mesa e disse para eles: vocês entendem o que eu acabei de fazer com vocês? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem porque eu sou, mas eu, sendo mestre e senhor, lavei os vossos pés. Fiz o papel de escravo mais baixo da casa. Aí ele faz uma pergunta: o que é que vocês não têm que fazer então uns pelos outros? E aí eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração e que você fizesse para você mesmo. Não precisa me dizer, faça para você mesmo, assim como eu vou fazer para mim numa autorreflexão. Pense no líder mais poderoso que você possa ter conhecimento hoje no mundo. Seja ele religioso, seja ele do sistema político, seja ele de que sistema for. Você acha que esse líder tem humildade o suficiente para fazer o que Jesus fez? De coração mesmo, de mente? Eu queria ver os líderes do mundo, os líderes do Brasil, terem essa consciência. Porque para liderar, irmãos, nós temos que aprender com o único que fez a melhor e a mais perfeita liderança, que foi Jesus. Porque liderar é servir.
Quem lidera é porque tem mais conhecimento, é porque tem mais acesso, é porque tem mais autoridade. Então, se eu tenho mais conhecimento, mais acesso e mais autoridade, eu tenho que servir. Então, ser líder é ser servo. É por isso que ele disse: o maior entre vós irá servir a todos, e o menor é que será o maior. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.